Senhor, irmãos. Hino de número 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor nem canto, aleluia, mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar. Na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Tanta paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Glória a Deus, né? É para lá que nós vamos. 401. Esse mesmo tema. Hino de número 401. Breve virá. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa. Breve Jesus voltará. Pra recebê-lo estás bem alerta. Breve Jesus voltará. Paz do Senhor a todos. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores. Breve
breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Todos. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o Rei morre e chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. As vozes. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eu não pego. Glória a Deus! Já pensou, irmãos? Jesus voltar agora. Nós vamos fazer uma oração. Me permita, pastor Eli. Na verdade, era apresentar o irmão Saulo. Obrigado, irmão Ronaldo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, aqui está o teu servo, irmão Saulo. A gente louva ao Senhor pela vida dele, porque ele se prontificou, está atendendo esse convite nosso. E sabemos que este propósito também está no projeto do Senhor, no plano do Senhor, por isso que ele está aqui. E é para a glória do nome do Senhor, para elevo espiritual nosso, para a gente chegar mais próximo de Ti. Estamos esperançosos na Tua vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Como cantamos agora, breve, breve, ora vem, Senhor Jesus. E a gente glorifica o nome do Senhor. Em o nome de Jesus, já pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Sentemo-nos. Aqui está o irmão Saulo. Vem aqui, irmão Saulo. Nosso querido, amado irmão da Igreja Batista do Calvário, amigos nossos, lá também do pastor Odair, pastor Anderson, e ele, de forma gentil, atendeu o nosso convite, irmão Saulo, e a gente louva a Deus pela vida dele. Como os irmãos recebem o irmão Saulo, digamos mais uma vez, bem-vindo, meu amado irmão, em nome de Jesus. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Me deem só um minutinho aqui para me ajeitar, que hoje eu trouxe alguns materiais para dividir com os irmãos. Hoje é um tema um pouco mais conciso, né? Não é um tema tão extenso como o da última semana, mas é um tema mais pesado, digamos assim, né? A gente vai falar de alguns assuntos aí. Como eu disse logo na primeira palestra, a Bíblia não é um livro confortável em todas as situações, né? Tanto é que o Espírito Santo vem para confrontar as nossas emoções, o nosso racional, e não é papel da Bíblia, não é papel do livro de Apocalipse, não é papel das Escrituras Sagradas ficar passando a mão no nosso ego, né? Não é ficar passando a mão na nossa cabeça. Então, tem momentos que trazem alguns desconfortos. Glória a Deus por isso. E enquanto você estiver se sentindo desconfortável com relação a algumas situações aí no mundo e algumas coisas que você encontra nas Escrituras e você vê na sua vida, dê glória a Deus, porque isso é sinal de que o Espírito Santo ainda continua fazendo papel no teu coração, tá? Quando você começar a ficar atônito às coisas que estão acontecendo aí fora, quando começar a ficar muito em paz, muito tranquilo, dobre o seu joelho, ore pela presença do Espírito Santo, porque alguma coisa está errada. Saiba que com tudo isso que está acontecendo aí fora, se você não se sentir um pouquinho pelo menos desconfortável, tem alguma coisa de errado, tá? Hoje a gente vai falar sobre o modelo da nossa sociedade como nós encontramos nos dias atuais, tá? E como isso tem se encaminhado aí a passos largos para a sociedade do final dos tempos. Aí a gente sabe que, independente da linha escatológica que as pessoas seguem, as diferentes denominações, se é amilenista, se é pré-tribulacionista, independente da linha escatológica, todas elas convergem para que, no final dos tempos, haverá um grande sistema unificado em todo o planeta e haverá um líder chamado Anticristo pela Bíblia, né? Uma pessoa que fará oposição e se colocará no lugar de Jesus Cristo. Todas elas convergem para a mesma situação.
Então, isso é inevitável, tá? Então, independente da linha escatológica, se você estiver depois assistindo na gravação, se for de uma outra denominação, saiba que isso serve para todos. Todos acreditam que no final dos tempos haverá um sistema unificado, haverá um grande líder que vai ser um líder cativante para todos os reinos, todas as nações, e se colocará no lugar do Messias, tá? Então, não é assim um estalar de dedos da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Elas têm acontecido aos poucos, ao longo dos últimos anos, eu vou dizer até dos últimos séculos. Então, eu vou separar um período aqui na introdução do nosso bate-papo, explicando um pouquinho de como a gente chegou na situação que está hoje. Isso é importante, porque eu já disse aqui nas palestras que a gente conversou, acho que foi um ano passado, se não me engano, a respeito de final dos tempos, que eu jamais me esqueço de uma aula de biologia que eu tive na escola, onde a professora me explicou o exemplo da pecilotermia. Acho que os irmãos já conhecem, vão até se lembrar, que é aquela característica que alguns seres, alguns anfíbios têm, da temperatura corpórea se adaptar com a temperatura do ambiente. E gera aquele famoso experimento do sapo na panela, né? Você pega um sapo, ferve uma panela com água e joga o sapo lá dentro, ele vai pular para não morrer queimado. Agora, se você pega uma panela com água gelada, coloca o sapo lá dentro e vai esquentando de pouquinho em pouquinho, de forma gradativa a temperatura, ela vai se esquentando, a temperatura do corpo do sapo vai se adaptando, vai se adaptando, vai se adaptando, chega num belo momento que ele morre cozido sem sequer perceber. Então, infelizmente, é o estado da nossa sociedade hoje em dia. Por isso que no papel de fundo aí eu usei o exemplo do dilúvio, a gente vai falar algumas coisas relacionadas aos juízos de Deus ao longo de toda a história, e é praticamente o que a gente vê lá em Mateus 24, no sermão profético de Jesus. Então, convido os irmãos a abrirem para a gente iniciar. Mateus 24, a partir do verso 37. Mateus 24, a partir do verso 37 até o 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está aqui o exemplo do sapo na panela. É praticamente o que Jesus está falando aqui nesse sermão profético. A sociedade vai estar tão imersa numa mesmice aí, vai começar a ficar atônita a todas essas questões, decadência moral, decadência ética, decadência religiosa, espiritual. Ela vai estar assimilando isso tão bem que vai se sentir como se fosse um dia qualquer. Até que vem o dilúvio, é uma ilustração aqui para a volta de Jesus, e pega todos de surpresa. Que nós, pela graça de Deus, não sejamos esse sapo na panela, tá bom? Que nós não estejamos aí do lado de fora dessa arca. Que pela graça de Deus, nós estejamos lá dentro, tá joia? Quando a gente fala do exemplo do juízo derramado no dilúvio, a gente percebe que não foi apenas um exemplo isolado. Na verdade, isso aconteceu uma série de vezes ao longo da história do Antigo Testamento, e eu convido os irmãos a começarem a buscar algumas assimilações com a nossa sociedade no mundo atual, e algumas coisas voltam a se repetir, ou seja, a humanidade não aprendeu a lição de casa, não aprendeu a lição. Continua repetindo os mesmos erros, e os alertas foram dados nas Escrituras no Antigo Testamento ao longo de várias e várias gerações, e novamente é como se a sociedade clamasse por um novo juízo. E nós sabemos que esse juízo virá através do período tribulacional. Então, a minha ideia agora no começo, antes de entrar nas questões sociais mesmo, e eu tenho uma série de materiais, eu tenho algumas notícias que eu quero trazer para os irmãos. Eu sei que a gente fica meio que preso aqui em toda essa situação, né? Do Brasil. Eu sei que todos os nossos noticiários hoje em dia, praticamente, ou é alguma questão de algum acidente, algum assassinato, ou é alguma questão política. E não sai disso. Se você liga a televisão, é só isso.
e a gente acaba ficando meio que atônito às coisas que estão acontecendo lá no exterior, algumas coisas que têm acontecido com a Igreja de Jesus Cristo, não só aqui no Brasil, mas lá fora. Se vocês estão ficando escandalizados com algumas coisas que têm acontecido aqui no Brasil, vocês vão ficar pasmos com algumas coisas que estão acontecendo lá fora também, tá? Então, minha ideia aqui é trazer... As pessoas que estão meio que perdidas, estão ficando como se fosse aquele sapo lá se esquentando, se esquentando, se esquentando, é justamente dar um choque térmico em vocês hoje. Para vocês que ainda estão atônitos, a realidade que nós estamos caminhando a passos largos, que vocês sejam despertos nesta noite. Porque justamente a palestra da próxima semana vai ser... será que a gente já chegou no momento? Será que a gente está no princípio das dores? E que momento profético nós estamos? Então, hoje é justamente para dar esse choque térmico em vocês, para dar esse baque. Então, a gente vai fazer uma breve ilustração com relação a alguns juízos e usar isso de lição para nós não repetirmos os mesmos erros. Texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, quem quiser acompanhar lá. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Avançando para o verso 7, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. No verso 11 ele diz o seguinte, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos, quando a gente ouve esse sermão profético de Mateus 24, né, a gente fala, e será como nos dias de Noé, a gente só busca na nossa memória e pensa que será um momento de paz. As pessoas estarão comendo, casando, se dando em casamento, bebendo, aí vem a volta de Jesus e pega todos de surpresa, como foi no dilúvio. Só que aqui já tem uma lição para a gente aprender. Não é simplesmente uma questão de sentimento de paz, de marasmo, mas é que a terra, nos momentos anteriores ao dilúvio, está muito claro que se encheu de violência, e era uma coisa normal, não era uma coisa extraordinária, era uma coisa da sociedade daquela época, era uma coisa aceitável para aquela sociedade. Então, na verdade, quando nós lemos que no sermão profético, que será como nos dias de Noé, não pensem apenas numa questão de paz, será um dia qualquer, mas a lição também que está implícita nesse texto é que, independente de toda a maldade que estiver acontecendo na sociedade aí fora, toda essa questão da decadência moral, isso vai estar fazendo parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas. E eu sei que talvez, por isso que eu sempre bato nessa tecla, tem gente que me chama de... Eu ouço várias e várias vezes, até algumas pessoas que não são da minha denominação, nem daqui, mas eu falo de fora mesmo, do serviço, alguns crentes, eles falam, nossa, você é muito velho, Saulo, você só fala coisa nostálgica, fala de coisas usa palavras meio arcaicas como honra, tem que honrar os idosos, tem que escutar os anciãos. É porque, pessoal, se tem alguém, se tem um pessoal, um público aqui nessa igreja que consegue olhar as coisas que estão acontecendo lá fora e sentir as diferenças, falar, não era assim, são justamente os anciãos da igreja, são os mais vividos aqui, que têm um pouco mais de experiência. O jovem, eu também, claro, eu não sou tão jovem assim, já estou quase 40, mas eu fui imerso numa sociedade que eu também estou como esse sapo que foi colocado na água e foi esquentado devagarzinho. Muitos irmãos aqui mais antigos, que já têm muito chão de igreja, conseguem observar essas coisas que estão acontecendo lá fora e notam, não é assim. Como é que o pessoal está dormindo e não acorda para esse tipo de coisa? Por isso que eu acho que nós temos que honrar, sim, temos que sentar, como era o povo de Israel no passado, vamos sentar aos pés dos anciãos, vamos aprender com as experiências que eles têm. Nós temos que valorizar esse tipo de coisa. Ao longo das Escrituras, irmãos, quando que a Bíblia começou a ser escrita? Registrada, através de Moisés mesmo. Foi mais ou menos aí uns 1.500 anos antes de Cristo, mas a história do mundo é muito mais antiga. Como você acha que a história foi sendo repassada a ponto de chegar perto da época de Moisés e começar a ser registrada? Foi os anciãos, os mais velhos, contando as histórias, contando para os mais novos. Era assim que era passado a tradição oral. Isso a gente perdeu, isso é uma coisa muito linda, muito bonita. Várias culturas aí fora continuam fazendo isso hoje em dia. E a gente perdeu. Agora a nossa sociedade, quem tem razão é o jovem. Quem tem razão é porque a gente tem mais diploma, tem mais estudo, a gente tem mania de fechar os ouvidos aí para os mais idosos, para os anciãos, e a Bíblia fala que é justamente o contrário, tá? E um detalhe interessante, eu deixei até aquele reloginho lá de 120 anos, é que em 2 Pedro 2,5,
Noé é dito como um pregador da justiça. Ou seja, entende-se que ele não ficou só batendo o martelinho lá com a família dele, com os filhos, construindo a arca durante todo o período. É claro, não tem uma exatidão. Tem alguns que falam que foi ele terminou, finalizou o projeto um pouco antes do dilúvio. Outros falam que foi quase nos 45 do segundo tempo. Mas a maioria dos comentaristas falam que foi em torno de 100 anos, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Mas durante todo esse tempo, ele foi um pregador da justiça. Ele ficava pregando arrependimento, as pessoas zombavam, as pessoas achavam que era loucura. E pensem que Noé fez tudo isso sem nunca ter visto uma tempestade na vida dele. Imagina durante 100 anos você pregando uma coisa que você nunca não faz ideia do que você está falando. E ainda assim, ele acabou compondo, né, a categoria de um dos heróis da fé. Vamos aprender com a lição dele. Segundo exemplo, juízo sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 20. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem agravado muito. Deixei uma observação lá embaixo, está pequenininho, mas quem quiser depois anotar, depois anota Ezequiel, capítulo 16, 49. Muitas pessoas, quando veem o juízo derramado sobre Sodoma e Gomorra, só trazem na memória a questão do pecado sexual, da deturpação moral, ética e sexual que aquela comunidade vivia, a ponto de acharem normal um estupro coletivo nos anjos lá, né, que Ló estava brigando. Muitas pessoas gravam e pensam que o pecado principal de Sodoma foi só esse, mas se você for visitar lá Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, você vai ver que um dos principais pecados que a Bíblia registra do povo de Sodoma era soberba e desprezo pelos necessitados. Então, não pense que só uma questão moral deturpada, tá? Tem toda uma questão social também. A Bíblia, longe de mim querer falar que a Bíblia ela está caminhando lado a lado com o pensamento socialista, nada parecido. Mas Deus, ele sempre foi de compaixão, ele nutriu essa vontade no povo de Deus, sempre ajudar o menos favorecido, o mais próximo. Então, quando nós começarmos a olhar para o juízo de Deus derramado para Sodoma e Gomorra, não pensem, não leiam só pensando, era um povo totalmente deturpado sexualmente, por isso que Deus foi lá e consumiu aquela nação. Não, tem uma série de coisas que muitas igrejas, muitos irmãos e a nossa sociedade pratica hoje também, com relação ao desprezo pelo menos favorecido, tá? Só para a gente abrir um pouco o leque. O juízo de Deus, a gente tem mania, né? Como cristão, como crentes, deve ser algum fator psicológico, não sei, não é a minha área, mas a gente gosta de caçar problemas, defeitos, falhas nos outros, né? E focar naquilo e criticar e fazer aquilo virar um grande problema, enquanto nós ficamos com os nossos pecadinhos aqui, escondidos, que não são visíveis, e achamos que isso está tudo bem, ou uma coisa que não é tão desprezível aí no meio de toda a igreja, dos irmãos, e a gente fica escondidinho, né? Parecendo aqueles fariseus, fica colocando, tem um cisquinho no olho do irmão lá, e eu estou com uma trave desse tamanho aqui e não estou olhando. Então, mais para a gente se alertar, tá? O juízo de Sodoma e Gomorra foi um dos mais trágicos daquela época, inclusive porque a arqueologia tem encontrado alguns vestígios disso lá próximo do Mar Morto, tá? Então, foi uma destruição total. É claro que a arqueologia, fora da arqueologia bíblica, eles não vão falar a Bíblia está certa e foi aqui que aconteceu, foi assim, assim, assado. Mas acharam várias evidências de uma grande explosão e tem isso até na história atual tem acontecido. A gente tem isso registrado, inclusive, em algumas coisas na Sibéria, coisas na Rússia também, que a gente tem filmagens, que quando algum meteorito, algum asteroide chega próximo de se chocar com a Terra, mas o tamanho dele não é tão grande, ele acaba se desfazendo, tem alguns que, pelo atrito com a atmosfera, eles explodem no ar, antes de tocar o solo. E essa explosão frita tudo que tem embaixo, pulveriza tudo que tem embaixo. Teve um caso recentemente, se não me engano, foi uns 5, 6 anos atrás, eu acho que foi na Rússia, se não me engano, que explodiu tudo quanto era... Teve milhares de feridos, porque explodiu todas as janelas daquela cidadezinha, por causa da explosão. Então, acharam alguns vestígios parecidos lá próximo do Mar Morto, que é onde se entende que seria as regiões próximas de Sodoma e Gomorra. E é uma destruição tão grande que eles acharam algumas coisas cristalizadas, é como se tivesse fundido a rocha em alguns momentos, tá? Mas eles não acharam uma cratera, um buraco, como se fosse um choque de asteroide no chão.
Então, eles acreditam que foi alguma coisa parecida com esses exemplos que nós temos visto hoje na Rússia, na Sibéria. Foi algum juízo, tanto é que caso com o que a Bíblia fala, né? Chuva de fogo, de enxofre. Foi alguma coisa parecida que tenha acontecido lá. Então, os arqueólogos, principalmente os que se entregam à arqueologia bíblica, esse estudo, os pesquisadores, eles falam que foi uma destruição assim catastrófica. Foi muito, mas foi muito triste a destruição. E a gente tem mania de pensar, não, só por causa do pecado sexual. Não, tem uma série de questões também morais, sociais envolvidas no povo de Sodoma e Gomorra. Tá? Inclusive, lá em Mateus, no capítulo 10, no capítulo 13, se eu não me engano, o próprio Jesus, quando está informando para os seus discípulos aí, a grande comissão, está enviando os discípulos de 2 em 2 para levar o evangelho às nações, eles falam que quando alguma nação, algum povoado rejeitar, é para virar, tirar, sacudir a poeira das sandálias, e ele alerta, sobre essa cidade que recusou o evangelho, as boas novas, agora que já o evangelho, a mensagem, o próprio Cristo está aqui, sobre essas cidades vai ter muito mais rigor do que contra o povo de Sodoma e Gomorra. Tá? O próprio Cafarnaum, que foi a cidade que abrigou Jesus, ele falou, vocês me rejeitaram, sabe que vai ter, no juízo final, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Olha como é grave. Eu estou falando aqui para vocês que arqueologicamente foi uma destruição muito severa, muito severa. E a gente fica olhando, foi a questão da imoralidade sexual e tudo mais, mas a Bíblia fala que as nações, os povos, e eu vou reduzir isso a pessoas agentes, pessoas que hoje nós temos aqui, a Bíblia, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, nós temos aquele povo, ainda os evangelhos, as cartas paulinas, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, nós já temos tudo, a revelação está completa aqui. Então, quando você leva a mensagem para alguém, para algum vizinho, para algum conhecido, e a pessoa rejeita, sendo que a gente tem tudo aqui na mão, você também tem tudo isso na mão, o rigor sobre a tua vida, o rigor sobre as pessoas que rejeitam o evangelho hoje, vai ser muito mais pesado sobre o que foi feito com Sodoma e Gomorra. Não é à toa que a grande tribulação vai ser a grande tribulação, né? Um período tão devastador que se não fosse um período, se Deus não abreviasse aquele período, as Escrituras falam que nenhuma carne, ou seja, nenhum ser vivo sobraria aqui, nesse planeta. Muito severo. Agora, tomar um espaço para vocês para falar um pouquinho sobre a invasão e o juízo de Canaã. Talvez é um dos textos, como a gente está falando também um pouquinho de apologética, defesa da fé, eu acho interessante vocês terem noção do que aquele povo fazia, o que era aquele povo, tá? Porque eu já recebi vários ataques ateístas aí, tanto na minha página, ou conhecidos meus, que falam, nossa, o teu Deus é aquele que estava à frente de Josué, que promoveu todo aquele genocídio com inocentes lá, que promoveu toda aquela limpeza ética em Canaã, esse é o Deus de justiça e de amor que vocês servem? Só que eles gostam de encher a boca e falar isso, mas nunca estudaram para saber quem que eram os cananeus. O que esse povo praticava, o que eles faziam, e por que o juízo de Deus, através de Josué e o povo de Israel, foi tão severo. Não é Josué, não é o povo de Israel, foi o próprio Deus. O que aconteceu naquele âmbito da invasão de Canaã é que o povo de Israel e Josué foi apenas um machado, um instrumento nas mãos de Deus. Mas a ordem foi de Deus. Não foi Josué que acordou um dia, vamos fazer uma limpeza aqui nesse lugar, vamos estabelecer nossas barraquinhas aqui, esse território é nosso. Não. Foi o próprio Deus, tá? O povo de Israel foi só um instrumento. Vamos ler um pouquinho sobre esse povo, está lá em Levítico, capítulo 18, verso 25 até o 29. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade. Ele está falando sobre o território da Palestina de Canaã, tá? E a terra vomita os seus moradores. Porém, vós, está se dirigindo ao povo de Israel, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpadas do seu povo.
Aqui é um exemplo legal. Geralmente esses ataques vêm assim, né? Nossa, o povo de Deus veio e fez uma limpeza lá. Israel então era o bam, bam, bam. Fez uma limpeza étnica naquele lugar. Mas notem a tratativa de Deus com o próprio povo dele, povo de Israel. Não foi simplesmente um juízo parcial, só olhando para o lado de Israel, falando assim, faz aquela limpeza, ocupa esse lugar. Aqui ele está alertando, se vocês se contaminarem com as mesmas coisas, não vai ser fácil para vocês não. Vocês vão entrar debaixo do mesmo juízo. E foi o que aconteceu. A gente sabe que houveram os cativeiros, né? Primeiro o assírio, depois o babilônico, foi o que aconteceu. Então Deus não é um Deus corrupto, não, que julga de uma forma parcial. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, a gente tem uma ideia muito baixa, muito impessoal, muito do que a nossa sociedade, o que a mídia prega hoje. Quando a gente fala, Deus ele não faz acepção de pessoas, as pessoas usam esse texto para falar que Deus aceita do jeito que quiser vir, se quiser continuar, fica, o importante é o amor, Deus não rejeita ninguém, é pecado, todo mundo peca, pode ficar do jeito que você quiser. As pessoas entendem que não fazer acepção de pessoas é isso. O texto no original, quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, no original ele quer dizer que Deus ele não julga com parcialidade as pessoas. Ou seja, ele não favorece o mais rico do que o mais pobre, não favorece a etnia X, Y, Z, o povo de Israel é bonzinho, o restante é mau. Não, ele trata todo ser humano de igual, no mesmo nível. Ele julga de forma imparcial. É isso que é não fazer acepção de pessoas. E é isso que nós vemos nesse texto. Tá vendo aquele povo? A terra está vomitando esse povo por todas as imundícies que eles praticaram. Mas não vai ser diferente com vocês não, Israel. Se vocês se contaminarem com as mesmas coisas, vocês vão entrar debaixo do mesmo juízo. Isso é um Deus justo, tá? E o interessante, eu até deixei agora o reloginho de 400 anos, e a referência, quem quiser depois fazer a leitura, está lá em Gênesis, no capítulo 15, a partir do verso 13, tá? Aí tem todo o contexto. É aquela conversa que Deus... A gente está voltando, lá em Gênesis, quando Deus está conversando com Abraão, ele está prometendo a terra prometida lá, falando de todas as promessas e tudo mais, e ele já profetiza para Abraão, falando que o povo, a descendência de Abraão, ficaria cativo por quase 400 anos. Ficariam cativos, e só depois desses 400 anos que eles entrariam na terra prometida. E a gente sabe que foi o período que o povo de Israel ficou preso lá como escravo no Egito. E Deus, olha... as pessoas falam que Deus é cruel pelo que ele fez com Canaã, mas eu vejo misericórdia, sabe aonde? Deus explica nesse texto de Gênesis 13 para Abraão que o motivo de o povo ficar escravo durante 400 anos, pensem, é diferente dos cativeiros assírios e babilônicos. A nação de Israel não se contaminou com idolatria, adoidado, com todos esses pecados de moralidade sexual, de diversos deuses, para poder ser feito escravo no Egito. Simplesmente o povo estava passando fome, eles desceram lá no Egito, teve a questão de José como governador, o povo foi privado, e eles foram crescendo, a ponto do governador do Egito, Faraó, falou, esse povo está ficando muito poderoso, vamos fechar o cerco aqui, e começou a vir através de imposto, veio a matança lá das crianças, e depois virou escravo, ou seja, não foi uma questão, um julgamento, um castigo de Deus, eles não pecaram com idolatria, que nem nos cativeiros, para virar escravo. E em Gênesis 13, Deus explica qual que foi o motivo Gênesis 15, qual que é o motivo, Gênesis 15, 13, qual foi o motivo de Deus permitir que eles ficassem escravos durante 400 anos? Sabe qual é o motivo que está escrito lá? Porque ele fala que o povo que habitava naquela época o território de Canaã, durante esses 400 anos ainda não tinha enchido o limite da tolerância de toda a maldade que aquele povo estava praticando. É aquele exemplo que eu falo, é como se o cálice da ira de Deus fosse enchendo. Chega uma hora que tem que transbordar, aí é juízo, aí é ira. Ou seja, Deus ele foi tolerante com todas essas práticas abomináveis dos cananeus por 400 anos, a ponto de fazer o seu próprio povo escravo durante todo esse tempo. Ele poderia simplesmente pegar o povo de Israel antes de eles virarem escravos e já subir para Canaã. Vamos lá, invade todo mundo, eu vou na frente, eu faço os milagres. Não, ele permitiu que o próprio povo dele ficasse 400 anos sofrendo, morrendo, geração após geração lá no Egito, enquanto ele estava dando um tempo de misericórdia para arrependimento do povo dos cananeus. Então não foi da noite para o dia que Deus veio e falou, Josué, vai lá e passa o machado. Foram 400 anos. Então, quando alguém fala, nossa, que Deus cruel você serve, olha que Deus cruel com o povo cananeu, pode falar de boca cheia, cruel nada.
Se era para ser cruel, mas não foi cruel, foi por misericórdia com os cananeus, quem sofreu foi o povo de Israel, 400 anos escravos, enquanto Deus estava tolerando eles fazerem toda essa maldade. Foram 400 anos esperando para eles se arrependerem e não quiseram se arrepender. Aí não tem o que fazer. Aí vem o juízo de Deus. Os dias de hoje não é diferente. A gente tem visto a sociedade se contaminando com toda essa imundície moral que a gente tem visto aí, e as pessoas falam, por que Jesus não volta? Volta agora, volta agora. É o cálice da ira de Deus se enchendo. É a tolerância de Deus para toda essa maldade. Não pense que Deus está sendo omisso com relação a tudo isso. Como eu falei na primeira palestra, quando o autor da peça sobe no palco, é porque a peça acabou. Não tem mais tempo de querer correr atrás do tempo perdido. Então, quando Jesus Cristo pisar aqui, é juízo. É juízo. É passar o machado como foi feito na época do povo cananeu. E se não bastasse isso, eu vou pedir a permissão para vocês, só para fazer uma leitura. Esse aqui é um livro de arqueologia, a opinião de dois arqueólogos. Um dele é brasileiro, o doutor Rodrigo Silva, e o outro é um arqueólogo que é americano e é considerado o pai da arqueologia bíblica, tá? É William Foxwell Albright. Primeiro, olha o que um arqueólogo diz a respeito desse povo. Chega a ser quase um alívio que esses povos não mais existam no planeta Terra. Isso é a opinião de um arqueólogo, tá? Eles originaram nações adeptas das mais altas crueldades e carnificina de que se tem notícia. Muito piores do que Roma, com todos os seus delírios. Agora, um outro arqueólogo, aquele americano que eu falei. Foi bom para o monoteísmo que os israelitas da conquista fossem um tanto selvagens, providos de energia primitiva e rude vontade de sobreviver, visto que o resultante extermínio dos cananeus evitou a completa fusão dos dois povos aparentados, porque, queira ou não queira, os cananeus, eles também tinham, se a gente for ligando as descendências no passado, eles eram parentes distantes dos israelitas. Então era fácil de começar a fazer amizade, e chegar uma hora, um povo santo está assim, ó, com o povo cananeu. Está tudo na mesma leva. E ele... Opa, peraí que eu perdi aqui. E ele fala que, dessa forma, se Deus permitisse, não fosse simplesmente com o machado e tirasse o povo cananeu da terra e permitisse esse risco dos dois povos se fundirem, né, começarem a se relacionar e ficarem um povo só, dessa forma, os cananeus, com suas orgias de adoração naturalística, seu culto de fertilidade na forma de uma serpente, e a sua nudez sensual e a sua mitologia grosseira foram substituídos por Israel, com sua simplicidade nômade e pureza de vida, seu elevado monoteísmo e seu severo código de ética. O que ele está querendo dizer aqui, isso é a opinião de um arqueólogo, é que, por mais cruel que pareceu o que aconteceu com os cananeus, isso foi muito bom para a história da humanidade. Se esse povo tivesse sobrevivido e a cultura deles tivesse chegado aos nossos dias de hoje, esquece. Estaria muito pior do que você tem visto aqui. Ele usou alguns termos aqui, porque dentro da religião dos cananeus, eles tinham... E isso, ó, notem, não é uma questão cultural de lazer, é uma questão religiosa, ou seja, isso era culto religioso. Eles faziam cultos nus pelados. Aí tem uns que faziam adorações a árvores sagradas, carvalhos. Eles tinham sacerdotisas, tá? Que, na verdade, faziam um serviço de prostituição sagrada. Isso, como eu falei, não era uma questão de lazer, era culto, era parte da religião. Eles se relacionarem sexualmente, aí fazer várias orgias de várias pessoas no mesmo âmbito para agradar os seus deuses. E isso não era uma questão cultural, uma questão religiosa. Era esse povo que estava lá. E eu já disse no ano passado, essa estátua aqui, para quem não conhece, essa é a imagem, uma ilustração do deus Moloque. Era um dos principais deuses adorados pelos cananeus. E por vários povos. Os cananeus, a gente sabe que são vários povos, várias etnias misturadas lá na Palestina. E vários deles adoravam essa divindade Moloque. Essa estátua era uma estátua de metal bem grande, com cabeça de boi, né, e corpo humano, e ela tinha os braços arqueados assim, e eles acendiam uma tocha, tinha uma espécie de um forno, como se fosse aquele forno de pizza, tá? Tinha um buraco na barriga dessa estátua de ferro, eles colocavam lenha lá, acendiam, e imagina, ela ficava vermelha, ficava um touro vermelho, assim, incandescente, porque era de metal. E os pais, tá? Não eram crianças raptadas, eram os próprios pais, levavam os filhos
para oferecer na mão dessa mão ardente. Agora, imagina a dor de um bebezinho, os gritos. Ele era vivo, tá, gente? Caindo naquela mão, a pele... O bebezinho, você bateu no banco, já sai a pele tão fininha. Imagina a pele derretendo, os gritos. Tá vendo? Tem uma imagem mais abaixo de um pessoal com os tambores e com uns trompetes, assim. Eles faziam toda uma algazarra, uma barulheira. Sabe para que era essa barulheira? Era para ocultar o grito das crianças. Para que os próprios pais que estavam lá oferecendo, não ficassem meio assim, com o coração meio que doído e queressem tirar de lá. Então, ocultava o grito das crianças, eram sacrificados, e esse era o povo. Esse era o povo coitadinho, que o povo de Israel foi cruel e tirou eles de lá, e exterminou por completo. Esse é o povo coitadinho. Imagina se essa cultura chega nos dias de hoje. Esse é o povo coitadinho. Para vocês, eu falei que hoje é um tema pesado, mas eu estou contando toda essa parte histórica para vocês verem que hoje a gente não tem feito diferente. Talvez aqui no Brasil a gente está de olho fechado, a gente está vendo questões políticas, a gente fica brigando entre nós, né? Outras notícias aí, o pessoal liga a TV, fofoca, mas no mundo, lá fora, isso tem acontecido ainda nos dias de hoje. Não dessa mesma forma, mas tem acontecido também, tá? Tem outra imagem que eu quero trazer para os irmãos aqui. Por isso que o povo cananeu e essas práticas abomináveis que eles fizeram lá têm influenciado muito a nossa cultura e algumas coisas que a nossa sociedade tem praticado aqui, tá? Por isso que eu estou tomando um pouco mais de tempo com eles. Travou aqui. Opa, deixa eu voltar. Travou aqui, mas se puder voltar só mais um. Aí. Isso que vocês estão vendo aí na foto tem uma imagem de uma divindade, tá? Ela é a deusa Tanit, é uma divindade fenícia, e fenício era um dos povos que habitavam Canaã também, tá? E embaixo são milhares e milhares de urnas funerárias. A arqueologia descobriu essas urnas em Cartago, no norte da África, e era uma cidade formada pelos fenícios. Quando veio o povo assírio lá na Palestina, alguns acabaram fugindo, eles dominaram várias regiões, fundaram várias cidades, e eles fundaram essa, no norte da África, mas eram povos de Canaã, tá? E começaram a tirar as urnas e viram que eram urnas de crianças, de bebês, no máximo, se não me engano, de 4 anos para baixo, mais ou menos a idade. E tinham urnas que tinham 2 crianças, outras urnas tinham 1 criança, então alternavam um pouquinho. E começaram a achar algumas inscrições que ligavam a morte dessas crianças a essa deusa Tanit. Então, isso ainda é meio que discutido, mas muitos arqueólogos, principalmente lá de Israel, acabam apontando, e de Harvard também, tá? Eles acabam apontando que isso sim foi um local, um cemitério criado para sacrifícios infantis, que era uma prática, como eu mostrei para vocês, já era muito feito lá no povo de Canaã. E os fenícios também, os fenícios eram de lá também, tá? Por mais que isso aí é do norte da África. Tinham 20.000 urnas, 20.000 urnas. Se tinha mais ou menos de 1 a 2 crianças por urnas, dá muito mais de 20.000 crianças sacrificadas. Isso, eles acharam que esse cemitério ele coexistiu entre 400 e 200 anos, ou seja, mais de talvez aí 30.000 criancinhas sacrificadas nesse período de 200 anos, simplesmente por questões religiosas. Esse é o povo coitadinho que o povo de Deus teve que tirar eles de lá, né? As pessoas falam que foi crueldade de Deus. Isso aqui, para mostrar que não foi um negócio só isolado lá no povo de Canaã. Isso aqui foi encontrado aqui na América, tá? Isso aqui é o Império Chimu. Ele coexistiu com o Império Inca na América Central, e, na verdade, o Império Inca que acabou destituindo o povo Chimu. Eu não lembro se é na América Central ou se é mais aqui para baixo, mas o Império Inca que acabou conquistando e tirando o território deles, tá? Mas viveu nessa época pré-colombiana. Foi pouco antes de Cabral chegar aqui no Brasil. Foi mais ou menos 1450 que dataram esse sacrifício. Pasme, irmãos, eles acharam enterrados aí por volta de 140 túmulos lá, de crianças enterradas. 140 criancinhas e 200 lhamas. Lhamas parece aquele, não sei se é cavalo, uma mistura de cavalo com ovelha, não sei quem já viu, mas o que indicava que era um local de sacrifício. Diferente daquele espaço de Cartago, no norte da África,
não foi de 200 anos. Pela datação e pela análise da cerâmica, das cordas e tudo mais, eles identificaram que foi de uma vez só isso. E foi categorizado, talvez, como o maior sacrifício humano de crianças da história que a gente conseguiu encontrar. 140 criancinhas sacrificadas no mesmo dia para as divindades dos povos pré-colombianos. 140 criancinhas. E até no local onde elas estavam lá, pela arqueologia, eles acham as pegadas e alguns meio que na pegada meio que arrastado, sabe? Como se fosse se debater, não querendo ir para aquele momento. E eram os próprios pais que ofereciam 140 criancinhas numa leva só. Aí eu te pergunto, quando eu contei o exemplo para vocês do bebezinho na mão de Moloque, não dói no seu coração? Não dá uma perda? Se você visse aquilo, se eu visse uma cena dessa, acho que eu vou parar no hospital psiquiátrico de tão choque que eu vou ficar de ver essa cena. Imagina para o coração de Deus, que ele não viu uma, não. Ele viu todas. Ele viu o chorinho de cada uma dessas milhares, de centenas de milhares de bebezinhos, de criancinhas mortas lá no território de Canaã. Por 400 anos ele tolerou isso. Imagina a dor no coração de Deus. Deus foi cruel com o povo de Canaã? Não foi crueldade, não. E mais para frente eu vou mostrar algumas notícias, algumas coisas, que a gente tem caminhado para a mesma coisa. A gente só não tem feito esses ritos, não tem tocado tambor, nada, mas alguma coisa muito similar a gente tem feito nos dias atuais, tá? Antes de entrar agora nos detalhes, eu vou passar para vocês algumas referências mais atuais. O último exemplo que eu queria trazer para vocês é o juízo sobre Nínive, que graças a Deus foi um juízo diferente, né? Que o povo recebeu a mensagem de bom grado e se arrependeu. Foi justamente, está lá em Jonas, capítulo 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até a minha presença. Uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é assim, será que isso, o Jonas, quando ele fugiu, foi lá, teve a história do peixe e tudo mais, será que foi medo? Eu sempre aprendi que Jonas teve bastante medo, porque o povo de Nínive também era misturado com, era de origem assíria, eram povos muito cruéis. Irmãos, eles têm umas práticas que eu vou mostrar para vocês aqui que são extremamente cruéis. Dá uma olhadinha nesse baixo relevo, está no Museu Britânico. É um grande paredão que eles tiraram de uma cidade lá de Nínive, e esse é um pedacinho, um trecho, que mostra uma das práticas que eles faziam com prisioneiros de guerra ou com inimigos no campo de batalha. Chama-se a prática do empalamento. Para quem não conhece empalamento, eu não vou entrar em detalhes, mas até porque eu não sei quem assiste, eu sei que tem várias idades diferentes aqui, mas empalamento, eles pegam uma estaca de madeira e penduram a pessoa viva lá, furando das mais diversas dentro da criatividade maligna da mente desses impérios aí. Eles faziam das mais diversas formas. Eu acho que vocês já estão imaginando como. Vivas. E era uma das táticas de guerra mais cruéis, porque vocês acham que morriam rápido? Não. Tinha alguns casos que eles furavam a pessoa de um jeito justamente para ela ficar durando lá, sofrendo e saindo sangue, e não acertar algum órgão vital para ela ficar sofrendo. Eu já vi registro, não só o empalamento, mas a crucificação, tem casos que as pessoas morriam, sabe de como? De desidratação, de fome, e não pelos ferimentos. Porque o povo era tão maligno que eles queriam que a morte fosse devagar. Tá? Isso era uma das práticas do povo de Nínive. Aí quando você vê que Deus fala, ó, Jonas, vai lá no meio desse povo e prega a mensagem do arrependimento, eu sempre pensei, não, Jonas não foi porque ele ficou morrendo de medo. Mas quando você vai fazer a leitura da Escritura de uma forma mais criteriosa e vai ler lá no capítulo 4, logo no verso 1, você vê que, na verdade, o que Jonas sentiu foi indignação, foi raiva. A Bíblia fala lá em Jonas, capítulo 4, verso 1, que Jonas ficou irado. E ele explica para Deus o porquê. Ele fala assim, ó, eu fugi, Senhor, porque eu sabia que o Senhor é tão misericordioso que se eu levasse a mensagem para esse povo, eles podiam se arrepender e a tua misericórdia ia alcançar esse povo. E eu fiquei irado, não queria que isso acontecesse. Eles não merecem isso. Ele ficou indignado diante de toda essa maldade. Ele falou, esse povo não merece a misericórdia de Deus, não. E Deus, eu falo que tem algumas coisas que são, com todo respeito, né, são insanas para a nossa forma de pensar. E isso é um dos meios que Deus, eu acredito, tem que trabalhar no nosso coração, né, para entender um pouco da questão da misericórdia. Né? Ele faz toda aquela ilustração da erva, que vem o bichinho que mata a erva, e Jonas fica todo se ressentido. Ele fala, você sentiu dó dessa erva que de um dia para o outro morreu? Você acha que eu não ia sentir compaixão de um povo de centenas de pessoas, de milhares de pessoas que não sabem nem discernir a mão direita da mão esquerda?
Eles estão tão perdidos, imersos nessa imoralidade, em toda essa crueldade, que eles perderam a régua do senso moral do que é certo, do que é errado. Você acha que eu não vou ter misericórdia desse povo? E as pessoas ainda têm, os ateus e todos os céticos, ainda têm mania de falar que Deus é cruel com os povos lá do Antigo Testamento. Meu Deus, que Deus misericordioso é esse? Eu, se estivesse vivo junto com o Jonas e visse ele, toda a raiva, e eu presenciasse alguma dessas ações desses povos aí de Nínive, eu ia abraçar Jonas e falar, tamo junto, Jonas. Tem que passar o fogo mesmo. Mete o fogo, incendia todo mundo de uma vez só. Ah, eles fazem essas práticas para demorar? Demora também. Queima devagarzinho. E Deus vem com toda a misericórdia e o amor dele. Meu Deus, como... Tem gente que fala que Deus do Antigo Testamento é cruel. Que Deus amoroso, meu Deus. Que Deus amoroso. E Deus vem com toda essa ilustração para depois, com a mensagem do Evangelho, está tudo completo, e vários versos da Bíblia, a gente aprende que uma mentirinha que eu falo, o peso é o mesmo do que essas práticas aqui. Um adultério, uma mentira, um furto, um roubo, tudo isso é o mesmo peso. Não importa a quantidade de pecados, não importa a quantidade de tempo dos pecados, importa é a gravidade contra quem nós pecamos. Os ninivitas, quando empalavam as pessoas, estavam pecando contra a vida que Deus proporcionou. O pecado, primeiramente, era cometido não contra aquelas vítimas, mas contra Deus. A tua mentira, a minha mentira, uma mentirinha, uma fofoca, um roubo, qualquer outro tipo de pecado, é contra Deus. A gravidade e o juízo vai ser o mesmo. São coisas meio que insanas de pensar de uma forma lógica, né? Espero eu que um dia, lá na eternidade, talvez é por isso que a eternidade vai durar toda a eternidade. A gente vai ter tempo suficiente para poder absorver tudo esse tipo de coisa, sentar aos pés de Cristo e aprender com o próprio Senhor. E agora, eu contei algumas coisas, alguns exemplos do passado, e agora eu quero mostrar onde tá bom, isso foi muito legal, foi como aconteceu lá no passado, a gente viu o povo cananeu, como era um povo que praticava uma série de abominações. O texto que eu li, eu não sei se algum de vocês perceberam, o detalhe, ela fala várias vezes a palavra vômito, fala que a terra onde vocês estão indo está vomitando os seus moradores, ou seja, essas práticas, essas questões do sacrifício infantil, as imoralidades, eram tão cruéis, eram tão malignas, que Deus usa a ilustração de falar que a terra estaria vomitando os seus moradores, ou seja, Deus estava comparando aqueles moradores que praticavam todas essas coisas com o quê? Com vômito. Com o vômito. O próprio Senhor comparando essas práticas, as pessoas que estavam praticando com o vômito, a ponto de falar, Israel, essa terra que eles estão praticando uma série de abominações aqui, e eu estou fazendo com que a terra vomitem essas pessoas. Então, não pratiquem as mesmas coisas para vocês não serem vomitados da mesma forma. Ou seja, está comparando com o vômito, de tão asqueroso e abominável que é o que essas religiões e todos esses povos praticavam. E, novamente, agora a gente vai entender que o que a gente tem feito, a gente que eu falo, é a nossa humanidade, a nossa geração, a nossa sociedade, não tem feito muito diferente. Como está a nossa sociedade, como ela está se moldando, se encaixando rumo ao sistema do anticristo. Vou contar um pouquinho aqui só fazendo uma linha de tempo, para vocês entenderem como que a gente chegou no que está hoje. Agora é o momento de entender como é que a chama foi esquentando na panela de pouquinho em pouquinho, e o sapo está cozinhando, e daqui a pouco vai ser cozido vivo, tá? Costuma-se dividir a história em 3 grandes pilares, né? A história moderna. Tem a Idade Média, que começou lá no século V, e entende-se que foi dominado pela religião da época, né? Pela liderança religiosa cristã da época que todos nós conhecemos. E depois, lá no século XV, começa-se a contar como se fosse a modernidade, ou seja, acabou a Idade Média e agora é época, por isso tem um cérebro lá no ícone, agora é a época da razão. Foi quando teve toda a revolução científica e casou também com a época da Reforma Protestante, que ajudou demais a desenvolver as universidades, os cursos, toda essa questão da liberdade de pensamento, tá? Foi a época definida pela razão, pelo cérebro. E hoje nós estamos na pós-modernidade, no pós-modernismo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido desse termo aí fora. Fala-se muito do pós-modernismo. Ou seja,
A partir do século XX, depois das duas grandes guerras, o mundo entrou num ápice aí de crescimento, teve a revolução da indústria, do comércio, e teve uma explosão demográfica muito grande. As pessoas começaram a fazer filho adoidado, o mundo começou a prosperar, e entrou-se no pós-modernismo, a partir do século XX. Na verdade, agora a sociedade não é mais a igreja, a sé, né, a grande questão religiosa, o grande líder que rege toda a sociedade, não é mais a razão, não é mais o cérebro, não é mais a época da razão, da modernidade, e agora quem manda são as emoções. Agora é o que você sente, agora é o coração, agora é paz e amor. Agora importa, não tem mais certo e errado, importa o que teu coração manda você fazer. Essa é a nossa sociedade. Isso, o diabo fez um plano, ele fez uma agenda tão grande que isso tem invadido toda a nossa sociedade, toda a nossa vida. Desde a cultura, a mídia, a TV, tudo que a gente tem visto, jornal, livros, inclusive, infelizmente, até nas próprias igrejas isso acaba contaminando em alguns pontos. É aí que a gente tem que começar a ficar acordado. A gente tem que ter esse choque térmico e despertar e falar, opa, eu não vou me adaptar a todo esse calorzinho da panela, não, vou pular fora. Só para vocês entenderem algumas diferenças entre a época da razão, da modernidade e agora a pós-modernidade. Um dos pontos que eu já falei que a questão quando a gente fala naturalismo, é do mundo natural, o mundo científico, o mundo da ciência, é o do observável, tá? Então, é o mundo material, é que eu consigo analisar da natureza de uma forma mais empírica, científica. No pós-modernismo, começa a criar uma fama para o sobrenatural, para o ocultismo, para o esoterismo. Ou seja, na época da razão, as pessoas perguntavam, opa, por que as coisas acontecem assim? Deve ter alguma lei física, alguma coisa que move as coisas para ficar assim. Hoje, no pós-modernismo, as pessoas falam, por que as coisas acontecem assim? Ah, deve ser meu signo, deve ser meus astros, deve ser alguma conjunção astral, aí, alguma coisa espiritual que tem me encaminhado assim. Ou seja, esquece razão, agora é o que vale, é o que eu sinto, é toda a questão sobrenatural. Isso eu não estou falando questão de igreja, estou falando do mundo secularizado, tá? Racionalismo, ou seja, a época da razão. Agora, na pós-modernidade, não é mais a razão, é a intuição, é o que o teu coração manda. Quem já ouviu aquela frase, é importante, não tem certo e errado, o importante é qual que foi a intenção do seu coração. Qual que foi a intenção do seu coração? Isso é pensamento do pós-modernismo que tem filtrado na nossa vida também, tá? Na modernidade, eles viam a ciência, o progresso, a revolução, a indústria, todo o crescimento tecnológico como algo muito bom. Isso eleva a nossa sociedade para outros patamares. No pós-modernismo, não, agora a ciência e o progresso é uma coisa ruim. Aí começou a crescer os movimentos e as militâncias ecológicas. Não, isso destrói o planeta, a gente tem que voltar à idade da pedra, tem que deixar o planeta respirar. E aqui eu faço um parênteses, irmãos. Eu não sou contra os movimentos ecológicos, não. A Bíblia fala que, lá no final dos tempos, Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Quer um conceito mais ecológico do que esse? Adão foi posto no jardim e foi colocado à terra para ele, não foi para ele simplesmente usufruir e gastar os recursos, foi para ele administrar todo o planeta. O nosso papel diante da natureza é administrar todos esses recursos. Só que muitas militâncias atuais não é nem questão de administrar, eu não posso nem tocar. Não, eu não posso... Eu não vou entrar outras questões mais sociais, que talvez tenha pessoas que seguem, mas para não ficar um assunto meio polêmico, mas hoje eles elevaram a criatura, quando eu falo não a criatura, ser humano, mas os animais, as plantas, tem gente abraçando, beijando árvore aí fora em algumas religiões esotéricas, eles estão elevando os animais ao mesmo status do homem, e não foi. Adão, a humanidade, foi a primícia de toda a criação que ele tinha feito lá no Éden. E foi colocado como líder, como administrador, para usufruir sim, mas com responsabilidade. Em nenhum momento Deus criou Adão e falou, tá vendo esses bichinhos que você vai dar nome aí? Para mim, vocês são iguais. Tá vendo aquela plantinha? Para mim, vocês são iguais. E muitas militâncias ecológicas hoje é o que elas têm feito. Isso é um pensamento esotérico. Há uma divindade muito antiga chamada Gaia, que é a adoração do planeta. Eles elevam, por isso que a bruxaria moderna, né, que é chamada de Wicca, é o que elas acreditam. Elas acreditam que, na verdade, elas só respeitam a natureza. Para elas, todas as árvores têm um espírito dentro delas. Muitas religiões orientais também pregam nisso. Os bichinhos e insetos têm um espírito de Deus dentro deles, os animaizinhos têm os espíritos, então por isso que nós temos que respeitar, nós somos de igual para igual. E não é o que tem que acontecer. Novamente, é um conceito que parece bom,
na manchete, mas está enxertado vários conceitos esotéricos por trás, tá? Pulem fora. Não estou falando aqui para ninguém ser adepto de movimentos ecológicos, respeitar o planeta. Deus me livre. Não é isso. Eu acabei de falar que a Bíblia é muito rigorosa com relação à administração da natureza. Mas nós temos que enxergar o nosso papel. Assim, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Um animal não tem imagem e semelhança de Deus. Uma planta não tem a imagem e semelhança de Deus, tá? A modernidade falava-se muito do objetivismo. É uma coisa racional, uma coisa direta, como uma fórmula eu chego nas coisas. Isso vai ser certo, vai ser errado. Na pós-modernidade, não adianta mais. Você pode até estar certo. Você pode provar por A mais B, matematicamente, que a tua resposta está certa. Mas vamos ouvir o que o grupo acha. Se no grupo tiver um monte de gente totalmente deturpada que acha o contrário, o grupo vale mais. Ou seja, não é mais uma questão objetiva, não é uma coisa mais racional. O que importa é que o grupo ficar feliz. É o que a gente tem ouvido aí fora, pós-modernidade. Antigamente era muito relacionado a regras, né? A Revolução Científica trouxe essa questão das leis e tudo mais, leis físicas, matemáticas. Então a modernidade traz padrão, regras. Pós-modernidade não, é liberdade, não tem negócio de regra não. A gente para ser feliz, para crescer, a gente tem que ser livre. Cada um faz do jeito que você quiser, desde que você respeite o que o outro fala. Aqui eu ouço uma coisa que me deixa muito bravo. Quando a gente fala questões morais, éticas, pautadas na Bíblia, quando nós tratamos questões aí acerca de pecado, tem gente que gosta de falar, a minha opinião não é essa. Meu Deus, irmãos, questões morais, pecado não é questão de opinião, é questão de certo e errado. Certo e errado não tem opinião. Se a Bíblia falou que alguma coisa é errada, é pecado, isso aqui é uma questão moral, não importa a sua opinião, importa a opinião de Deus que registrou isso aqui. Mas a pós-modernidade, não. Ela quer trazer liberdade de pensamento. O que vale é a opinião. Eles pegam isso que a gente chama de padrão, de regra, por isso que eles não suportam essa doutrina, irmãos. Eles gostam de fábulas, eles não suportam isso daqui. Eles não gostam de ser regrados, eles gostam de cada um fazer a sua regra para ser feliz. Pós-modernidade. Olha, e eu tenho falado algumas coisas, eu acho que vocês já têm ouvido isso no próprio meio da igreja, de colegas aí na faculdade, na escola, no serviço. Isso são conceitos da pós-modernidade entrando dentro da igreja. E, por último, a crítica da tradição. A modernidade, por mais bonita, toda a questão racional, ela veio para criticar a tradição da religião. Então, ela veio, na questão de criticar, não é simplesmente se opor, mas é questionar. Será que isso está certo? Vamos analisar. É como os bereanos faziam, digamos assim, né? Agora, no pós-modernismo, não precisa nem criticar. Todo mundo tem um valor, toda opinião tem um valor, todo mundo tem certo e errado. É aquele conceito meio que da religião oriental do Yin Yang, né? Não sei quem já viu aquela imagem que é o círculo, que metade é preto, metade é branco, e tem uma bolinha preta, uma bolinha branca. Ou seja, tudo que é bom tem um pontinho de errado, tudo que é errado tem um pontinho de bom. Tudo que é Deus, ele tem uma maldadezinha no coração dele, o diabo também tem uma bondadezinha, e tudo se completa. Importante é se respeitar, e todo mundo seguir o que acha mais interessante. Tudo é válido. E isso tem enxertado no meio da igreja. Quando a gente fala questão sobrenatural, o primeiro pilar lá, quantas práticas esotéricas, né, tem adentrado no nosso meio? Eu canso de ver... Eu falo isso dando risada, mas Deus me perdoe, mas eu canso de ver vários irmãos e irmãs postarem em perfis de redes sociais a cruzinha, quando você coloca a descrição, né? Sou cristão e sagitariano. Sou cristão e de peixes. Tipo assim, eu ando para o lado direito e esquerdo ao mesmo tempo. Os conceitos esotéricos que têm entrado no nosso meio, de ocultismo no nosso meio. A questão da intuição, emoção, liberdade. Quantos de vocês já não ouviram isso? Não vou nem querer falar se é de jovem, se é de mais velho, se é na faculdade, se é aqui dentro, se é na tua família. Não. Eu sei que você está falando que isso está na Bíblia, está errado, mas o que vale a intenção do meu coração? Quem falou que o que vale a intenção do seu coração? Sabe quem fala? Quem falou? O diabo. A Bíblia não. Conceitos da pós-modernidade que tem entrado e envenenado a própria igreja. Pluralismo de ideias. Liberdade. Nunca vi crescer e brotar do chão tantas igrejas hoje. Eu não falo num jeito crítico, no sentido de evangelismo, de missões. Glória a Deus se brotar igreja em tudo quanto é lugar da face da terra, mas com objetivo missionário. Mas hoje, muitas igrejas têm brotado, sabe como? Eu não concordo com a doutrina, é muito pesada. Não pode falar de pecado, eu quero abrir uma igreja que só fala de amor. Abra uma igreja.
Eu não gosto desse negócio de se vestir bonitinho, não, social. Não, eu quero uma igreja que eu faço, que eu venho do jeito que eu quero, até de pijama se eu quiser. Abre uma igreja. Ou seja, as pessoas estão criando pluralismo de ideias. Perdeu a régua, perdeu o padrão de certo e errado. As pessoas têm aberto várias igrejas, denominações diferentes de tudo que já existiu, produzindo não para agradar o Senhor, não com o objetivo de missões, mas para agradar o próprio ego. É o que me serve. É isso que tem acontecido. Tanto é que hoje, mais do que nunca, as igrejas que têm mais crescido e ganhado seguidores e membros no Brasil são igrejas que não têm nenhum vínculo com a tradição. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Metodista, não, invente-se todos os nomes possíveis, justamente para falar, eu não sou ligado a nenhuma dessas aí, tá? A minha é toda bonitona. Você vem e a gente faz o que você bem entender. Importante é a regra do amor. Pós-modernismo dentro da igreja. Aí eu venho todos aqueles exemplos que eu dei a respeito dos juízos. Lembra o que Deus falou para o povo de Israel? Vocês estão aqui, estão se misturando aqui. A igreja agora, a gente é o quê? Peregrino aqui. Não se contaminem com esse povo. Vocês estão aqui para ser sal, tá? É vocês que têm que salgar, não o mundo que tem que ficar salgando a gente. Não o mundo que tem que se amoldurar hoje, por isso que eu falo da questão de igrejas. Tem que ser criado igrejas para todos os ramos possíveis, para agradar as pessoas e não para agradar a Deus. Conceitos do pós-modernismo que, sem as pessoas verem, é que nem o exemplo do sapo. Foi esquentando e já está no meio da igreja. E como eu falei, igreja como um todo. Já envenenou. Agora é momento de acordar, se blindar para esse tipo de coisa e voltar à questão da reforma. Só a Escritura. Vou seguir a Escritura, doa o que doer. Vai agradar, não vai agradar, vai causar desconforto, prefiro ficar com a Bíblia. Isso tem invadido a igreja. A gente tem visto algumas coisas acontecendo no Brasil, lá fora está muito pior, tá? Como que foi? Antes de entrar nas notícias, só para fechar esse ponto, como que foi a passagem da modernidade para o pós-modernismo? Muitos acreditam que a modernidade acabou lá no século XVII, por aí, tá? Século XVII, XVIII. Só que tem um século faltando lá no século XX, que é o século XIX. Irmãos, vários pesquisadores, teólogos, têm estudado um pouquinho sobre o que aconteceu nesse século e foram as coisas mais drásticas para a história do cristianismo. Eu tenho estudado muito isso e conversado com o pastor João Paulo também, vocês conhecem aqui lá da Igreja Batista. A gente tem escrito algumas coisas a respeito desse século. Meu Deus, como coisa ruim aconteceu na nossa humanidade. Alguns escritores até acabam... Gente, não é visão, não é revelação, é ilustração. Alguns escritores acabam ilustrando que é como se fosse uma grande convenção do diabo com todas as suas potestades, seus demônios, e falaram, o mundo agora está todo regido pela razão, da modernidade, a gente precisa estragar isso daí. A gente sempre enganou o mundo inteiro com ocultismo, com feitiçaria, com magia. A gente precisa começar a misturar alguns conceitos aí, para levar uma nova era aí, que vai chegar uma hora que a gente vai fazer a festa com o anticristo na nossa frente aí. A gente precisa preparar o terreno. E acabam se ilustrando que aconteceu como se fosse uma coisa parecida, porque foi tanta coisa ruim que aconteceu na história, nas questões intelectuais, que é como se fosse uma agenda. É como se o diabo tirasse pedido e falasse, você vai lá e faz isso aqui, você vai naquela outra área, faz isso, você vai cuidar daquela outra área da ciência, faz isso, você vai cuidar das questões da psique humana, você vai cuidar das questões sociais. É como se ele demandasse e conseguiu chegar no mundo do pós-modernismo. Só friso de novo, isso é só uma ilustração, tá? Nesse século surge Darwin. Ele vem quebrando toda a questão da criação, né? Não precisa mais de Deus. Eu já consegui a explicação aqui. É evolucionismo. É assim que tudo aconteceu. E então Darwin ele vem como representante das ciências biológicas e moderniza todo o que se já conhecia. Eu vou mostrar algumas pessoas. Assim, eu sei que a gente tem várias pessoas você pode estar com formações acadêmicas diferentes. Que nem eu falei na palestra da semana passada, eu leio livros de cientistas ateus, consumo muito. Eu sou grato por muitas coisas, contribuições na ciência que cientistas ateus fizeram muitas contribuições, sim, tá? Mas eu não passo pano para algumas coisas que eles fizeram e eu posso falar. Por exemplo, eu mostrei na semana passada lá o Carl Sagan, que foi um grande divulgador científico dos anos 80,
Desde pequenininho, eu sempre fui muito fã dele. Ele passava a ciência para a gente de uma forma muito clara, muito legal, de se conhecer, de se desenvolver. Mas foi um baita militante ateísta que levou muito crente jovem e acadêmico para o ateísmo. Então, preciso reconhecer esse tipo de coisa. Então, vou mostrar alguns personagens aqui, talvez alguns de vocês se identifiquem. Ah, mas isso aí fez algumas coisas boas. O que eu estou falando aqui, o foco é passar que no século XIX, ele foi usado para algumas coisas ruins, a ponto de colocar a nossa sociedade no que a gente está hoje, tá? Então, não se ofendam. Então, temos Charles Darwin, Freud veio como representante das ciências da psique humana, e quem estuda um pouco sobre a vida de Freud, tanto nas questões morais e éticas, e qual era a opinião dele com relação à religião e Deus, sabe qual que foi o posicionamento dele. Ó, agora que eu causei... primeiro veio lá e falou, achei a explicação, não precisa mais de Deus para as ciências. Eu explico como que tudo surgiu. Foi assim, assim, assado. Aí, de repente, vem Freud e fala assim, ó, eu também achei uma outra explicação aqui, tá? Como que a religião surgiu? A religião é só uma ilusão. É uma fraqueza humana que está na nossa psique e as pessoas criam um Deus que não existe por conta de alguma necessidade. Já ganhou... É como se o diabo já tivesse ganhado as ciências biológicas e ganha as ciências da psique também. Aí vem as ciências sociais, o marxismo, e lança os pilares para o comunismo. E a gente sabe que uma das grandes ideologias que perseguem e mais assassinam cristãos hoje em dia é o comunismo. Há quem diga, por isso que eu falei, há quem diga que ele fez grandes avanços para questões sociais. Eu não estou entrando nesse mérito, mas ele lançou pilares, e quem conhece a opinião também de Marx a respeito da religião, sabe qual que era a opinião com relação à religião. Era uma droga. Religião é um ópio das pessoas, é uma droga, que só veio para estragar a sociedade. Vem Nietzsche, né? Com as ciências filosóficas, Deus está morto. Não precisa mais de Deus, se Deus não existe, tudo é válido. Pode fazer o que você quer, você determina o que é certo e o que é errado. É um dos grandes pilares do pós-modernismo. E esse aqui, quem conhece? Allan Kardec. No mesmo período, surge Allan Kardec. E vem com todas as magias, o misticismo, né? O espiritismo antigo é remodelado e entregue agora ao novo espiritismo. Lançou pilares para uma série de religiões aí, espíritas aí, desde algumas coisas da Umbanda, é baseado nas mesmas coisas, e não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Ele remodelou, é como se o diabo falasse assim, ó, preciso de alguém que dê uma cara nova, porque agora entrou no modernismo, então as pessoas estão muito científicas, não vão mais acreditar em bruxas, em magias, não sei o quê, eu preciso que alguém dê uma cara nova nisso tudo. Aí veio e surge o espiritismo, no mesmo período, na mesma faixa de 100 anos. Não sei quem conhece isso aqui, é a Helena Blavatsky. Essa aqui, para quem não conhece, foi a pior de todas, tá? Então, olha o que eu estou falando para vocês. Em uma questão de um século, é como se várias frentes diferentes da questão da intelectualidade invadisse o mundo e preparasse todo o terreno para que hoje a gente tivesse toda essa bagunça do pós-modernismo, dessa desvalorização da moral e tudo que a gente tem visto aí. Essa é a pior de todas, não sei quem conhece. Essa aqui é considerada uma das maiores bruxas da história. Talvez você não conheça o rosto dela, mas sabe que se você vai abrir um jornal e você vai ver lá que tem uma página que é separada para você ver signos, esse tipo de coisa, foi influência dessa pessoa. Se você tem visto pessoas fazendo cursos, aí andando com cristal, correntinha, não sei o quê, questões de nova era, foi por causa dessa mulher. Ela escreveu um tratado, ela criou uma religião chamada Teosofia, e escreveu alguns tratados chamados de doutrina secreta. Para mim, foi a maior bruxa. A gente pensa em bruxas da Idade Média, essa foi a maior bruxa, literalmente, que existiu. Ela pegou todas as religiões antigas, desde as religiões egípcias, do Oriente Médio, pegou algumas coisas lá dos europeus, dos druidas, pegou algumas religiões orientais, ela misturou tudo num caldeirão lá filosófico, fez uma mistureba, e ela foi uma das mães do que a gente conhece hoje de esoterismo e nova era. Tá? Ela foi a grande mãe da nova era. Ela foi como se fosse a mãe que encabeçou todo esse movimento ocultista e esotérico que a gente tem visto aí, desde o esoterismo, satanismo, religiões luciferianas, bruxaria moderna, as conhecidas como Wicca, baixa bruxaria, magia negra, tudo que você tem visto foi essa moça que fez, tá? Inclusive, muita coisa foi produzida e
hoje é conhecido como Nova Era, sabe que tem muitos adeptos, que a gente chama de novaerenses, né? Seguidores da Nova Era, que conhecem muito mais de escatologia do que muito crente. Conhecem muito de final, mais de final dos tempos do que muito crente. Só que eles conhecem de ponta cabeça, na versão deles. Eles acreditam que o mundo vai passar por um período de uma grande tribulação, que toda a natureza vai ficar caótica, que todo o sistema econômico, financeiro, de guerras, o mundo vai ser próximo do caos. Eles acreditam que vai se levantar um líder mundial, e esse líder vai ser o grande líder, Lord Maitreya, o Messias da Nova Era, que vai direcionar, vai pôr o mundo nos eixos. Esse grande líder vai fazer a mesma coisa que essa bruxa fez, ele vai unificar todas as religiões do mundo em uma só, em prol do amor, em prol do respeito. E esse grande líder vai ajudar a perseguir e exterminar do planeta Terra qualquer tipo de menção de povo que ainda faça menção às antigas religiões atrasadas, cristianismo. E, no final de tudo, o mundo vai ser uma grande utopia, depois de tudo isso passar, desde que todos aceitem muito bem as coisas que ele propõe. Nova Era tem pregado tudo isso. É a nossa versão de Apocalipse de ponta cabeça. E agora, só passando um pouco mais corrido, eu quero passar para vocês algumas estatísticas e como todo esse movimento do pós-modernismo, o que eles causaram na nossa sociedade hoje. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é um berço de protestantes, né, evangélicos. Quase 60% dos americanos responderam que você que é o que decide o que é certo e errado para você mesmo, tá? Não existe uma regra moral. Uma nação que até então se considerava uma nação maior evangélica do planeta. E o pior foi que entre os que se dizem evangélicos, que responderam à pesquisa, quase metade, 46%, rejeita que existe uma verdade única. Os evangélicos. Depois eu passo um link que os irmãos, um jeito que os irmãos podem acessar as notícias, tá? Outra pesquisa. Os americanos estão confusos com relação a quem é Deus. Quase metade dos americanos, 49%, não está mais confiante numa figura de existência de Deus. Está meio incerto se Deus existe ou não. Só que 56% crê que Satanás é um ser espiritual e influente. Ou seja, as pessoas acreditam mais na influência e no poder de Satanás do que na existência de Deus. Numa nação protestante. Tá? E depois eu vou passar um link para os irmãos podem acessar outras estatísticas. Eu só quero frisar uma lá, ó, que aqueles que responderam que têm conhecimento do Deus da Bíblia, 52% não crê que o Espírito Santo seja uma entidade viva. Eles acreditam que isso é só um símbolo de poder, de força, mas não é uma pessoa. Uma nação protestante. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos, essa aqui é uma pesquisa muito recente, tá? Foi feito com relação a algumas questões, como que está a moral dos americanos. E 44% dos americanos falam que é moralmente certo a prática do aborto. É certo fazer aborto. Quase a mesma quantidade acha que é errado alguém comprar um casaco de pele, porque mata um bichinho, não pode matar bichinho. A mesma quantidade. É errado matar bichinho, a mesma quantidade fala que é certo matar a criança. Lembra que eu falei da questão dos movimentos ecológicos, a adoração à criação, elevar os animais, o mesmo patamar da humanidade? Pós-modernismo, no meio de uma nação evangélica. Aí tem outras estatísticas lá, 72% acham que é certo o sexo sem casamento, 72%, tá? 20% acham que poligamia também é certo, está valendo, 66% acham que relações homossexuais é certo e 28%, só 28% acham que fumar maconha é errado, só 28%. Isso aqui são algumas notícias envolvendo questões morais, eu não sei se vocês sabem, têm a noção do que está acontecendo, ó. A filha do Michael Jackson, ela fez um filme recentemente, ainda não foi lançado, em que ela interpreta Jesus lésbica. Teve uma polêmica com relação aqui no Brasil, aquele grupo Portas dos Fundos, né? Eles fizeram um vídeo lá de Natal. Recentemente, inclusive, lá na Espanha, um grupo de advocacia cristã entrou com um processo e a Netflix, lá na Espanha, eles reconheceram que é um filme que ofende, sim, os cristãos. Só agora, depois de um ano, claro, já venderam, já ganharam bastante dinheiro. E... só para finalizar, eu estou lendo aqui para vocês 3 parágrafos
Isso aqui é uns encartes que eu já disse para os irmãos que eu sempre aprendi a gostar de escatologia desde a época do meu avô, né? Eu guardei algumas relíquias, aqui são os recortes de publicações evangélicas, jornais muito antigos. Eu vou ler para vocês um relato dos anos 70, do reverendo David Wilkerson, grande pastor pentecostal, faleceu, acho que em 2011. Ele escreveu A Cruz e o Punhal, foi ovacionado nos Estados Unidos, um dos maiores pregadores famosos, A Cruz e o Punhal. Aí, de repente, Deus deu uma visão sobre acontecimentos dos últimos tempos. Ele escreveu um livro curto chamado A Visão. Todos os pregadores colocaram o currículo dele para debaixo do pano, começaram a... Você é um falso profeta, a gente está falando de prosperidade, de positivismo, você vem com mensagens retrógradas aí, pessimismo, de final dos tempos. Você é um falso profeta, não pode falar essas coisas. David Wilkerson. Ele escreveu nos anos 70. Isto, abre aspas, tá? Estou fazendo uma citação do que ele escreveu nos anos 70 a respeito da visão que ele teve dos final dos tempos. Isto quer dizer que os programas de televisão serão os da pior espécie. Também quer dizer que as bancas de revistas estarão saturadas de revistas imundas. Também quer dizer que a educação sexual nas escolas será reanimada com filmes demonstrando detalhes do ato matrimonial. Não sei quantos irmãos acompanham a notícia, mas teve até vídeo que causou polêmica no Brasil, uma professora ensinando como se veste um preservativo com a boca do menino, com um objeto. Nos anos 70, tá? Nos anos 70 ele escreveu isso. Logo vem a perseguição através da ridicularização dos programas humorísticos de TV. Os programas transformarão tudo em blasfêmia, e milhares de incrédulos sentar-se-ão diante dos seus televisores, escarnecendo dos temas que antes consideravam sagrados. Por toda parte se verão coisas que desagradam o nome de Cristo e o seu sangue glorificam o diabo. Programas de TV hoje, para você vender, para você virar capa, para você ganhar dinheiro, tem que zombar de Jesus Cristo da Bíblia. Na contramão, uma das séries mais rentáveis para essas mídias aí, Lúcifer, né? A série de Lúcifer que fala do diabo. Nos anos 70, ele escreveu isso. Agora, olha esse pedacinho para a gente encerrar essa parte. Porém, não se contentarão apenas... Ele está falando que ele viu lá nos anos 70 um grande movimento de imoralidade sexual adentrando nas igrejas. E igrejas não apenas permitindo que essas questões de opções sexuais diferentes pudessem comungar com a igreja, mas incentivando a manter as práticas em prol do amor. E aí ele faz um parágrafo e ele escreve o seguinte, nos anos 70, porém, não se contentarão, essas igrejas, não se contentarão apenas em dar-lhes as boas-vindas, mas ainda os animarão a continuarem com suas práticas abomináveis. A literatura da igreja, da escola dominical, distribuída a seus filhos, conterá ensinamentos que indiquem a homossexualidade como algo normal e aceitável como prática da vida cristã, prática da tolerância e do amor. Esse livro tem vários trechos e eu sempre começo a marcar. Nossa, nos anos 70, foi um falso profeta mesmo. Errou muita coisa. Só que não. Quando chegou nesse ponto, falei, nossa, graças a Deus, ainda pelo menos isso não chegou. Não tem material de escola bíblica aí ensinando os filhos que isso é normal, tolerável, que a gente tem que praticar. Esse mês sai uma polêmica na Igreja Evangélica Luterana, na Islândia. Sai uma polêmica. A direção da escola bíblica publicou esse cartaz aqui, colaram nos ônibus na Islândia, para fazer propaganda e chamar as crianças e os adultos para escolas bíblicas de férias, dominical, de férias. Jesus Cristo travesti, transexual. O diretor da escola bíblica se defendeu na mídia falando que, na verdade, Jesus Cristo é para todos. Então, Jesus Cristo pode ser um travesti, Jesus Cristo pode ser um homem de barba e de seios, pode usar vestido, pode ser uma mulher se você se identifica como mulher, se você se identifica com a opção sexual. As pessoas têm que se ver em Jesus Cristo, então tem que ser assim mesmo. As crianças cantando, lendo a Bíblia, e Jesus Cristo de seios e barba pulando, Jesus Cristo travesti. Igreja evangélica tradicional, a igreja evangélica luterana na Islândia. Aí, quando eu cheguei, eu peguei esse termo aqui e já fiz mais um risquinho. Mais um. Pensei que eu não ia estar vivo para ver esse tipo de coisa acontecer nas escolas bíblicas. E já está acontecendo. Irmãos, se a gente for continuar lendo notícia aqui, eu trouxe várias, depois quem quiser eu coloco um jeito de acessar essas notícias, tem se intensificado cada vez mais e mais. Isso foi só um estopim, eu estou falando dessas questões morais e éticas, para que na semana que vem
a gente fale se realmente a gente está adentrando no princípio das dores ou não. Eu vou falar para você, se for depender dessas questões éticas, morais e toda a sociedade, meu irmão, o negócio está complicado. Se não estamos adentrando, já estamos com o pezinho assim encostando. Coisas abomináveis, eu tenho certeza que quem tem mais de 30 anos de igreja aqui, 20 anos de igreja, 40 anos de igreja, jamais iam ver que está viva para ver esse tipo de coisa. Material de escola bíblica ensinando isso, de igreja tradicional. O mundo está entregue ao caos, irmãos. E volta a história do sapo, a história da Arca de Noé. O dilúvio tá para chegar. Só que Noé foi um pregador da justiça, segundo a Pedro. Foi um pregador da justiça. A gente não pode ficar aqui na igreja, o dilúvio está chegando. Ai, Deus, me guarda eu e minha família. A gente tem que ser pregador da justiça. Enquanto toda essa pós-modernidade está criando uma série de igrejas, arrecadando milhões e milhões e milhões de jovens, falando que o importante é o que você sente, é o amor, e não importa o jeito que você está, Deus não faz acepção de pessoas, você precisa ser atalaia, falando o contrário, ministrar a justiça. Noé pregou por mais de 100 anos, talvez. Se vê uma conversão, foi só a família dele que entrou na arca. Não importa. Você pode não ver nenhuma conversão, mas seja ministro da justiça, do juízo de Deus. Tá? Eu sei que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Mas você pode ser o ministro que repassa essa mensagem. Tá? Da mesma forma que o Espírito Santo é o consolador, ele consola. E você não consola o seu irmão? Consolai-vos uns aos outros? Você não consola? Você consola. Você é a ferramenta do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer, mas é através da tua boca. Você tem que ser atalaia, ministro, porque vai ter um dia que Deus vai pedir conta do que tem feito, do que você tem feito. E tem uma série de notícias, eu trouxe várias, mas depois a gente, talvez se der tempo eu trago na próxima. A perseguição tem chegado de uma forma tremenda lá fora, tá? Aqui as pessoas acham que tem perseguição, lá fora tem vários e vários vilarejos, tem países que estão se negando a dar auxílio e comida em meio à pandemia, a não ser que você proclame, você fala que não é mais cristão, ou em algumas nações islâmicas, você tem que fazer a declaração de fé islâmica. Não há Deus, além de Allah e Maomé, o seu profeta. Aí você ganha o pão, senão você não ganha. Aí o que eles falam, mas você não é cristão? Pede lá, o teu Deus te dá o pão. Na minha mão você não vai comer. Governos têm feito isso. Lembra da marca da besta? Quem não tiver, não come, não compra. A gente tem visto isso já, tudo se preparando para que chegar um momento em que a hora que tiver que entrar todo esse sistema, o teste já foi feito. Oremos para que nós não sejamos o sapo cozido na panela. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Eu pediria para que o nosso irmão Ronaldo entoasse um hino, louvor ao Senhor. E nesse hino nós iremos levantar as ofertas para o trabalho do Senhor. A oferta é liberal para os irmãos, né? Os visitantes fiquem tranquilos. Né? É para a manutenção da obra do Senhor. Os diáconos já podem estar recolhendo as ofertas, enquanto o nosso irmão Ronaldo já pode estar louvando o Senhor com ele. Um povo santo, que roga, que te ama, que te adora. Sente saudade e te quer bem. Minha esperança é você, Jerusalém.
Eu te amo, eu te adoro, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Quando eu chegar em suas ruas e ouvir o canto que continua, suave de meu Jesus, eternamente hei de viver em santa luz. Jerusalém, eu te amo, eu te adoro, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Glórias a Deus. Obrigado, irmão Saulo, pela ministração, pela instrução da palavra de Deus para nossas vidas. Quero convidar a igreja, nós vamos agradecer a Deus, vamos orar, para que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso, e o dia de amanhã nós possamos também estarmos aqui adorando ao Senhor. Oremos. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos sermos gratos ao Senhor, Pai eterno, pela instrução da Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, e aprove a Ti, ó Deus, que nós não venhamos estarmos conformados, ó Pai, com tudo, com o que está acontecendo com o mundo, ó Senhor. Mas que nós continuemos, ó Pai, sendo pregadores da Tua palavra, Senhor, anunciando a Tua salvação a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, Pai. Usa a vida da Tua igreja, continua, meu Deus, manifestando a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Nós somos gratos pelas famílias, irmãos que aqui puderam estar, aqueles que também não puderam. Meu Deus, dai-nos, ó Senhor, meu Deus, uma noite de paz, de descanso, que a continuidade, Senhor, desta noite, ó Pai, meu Deus, nós possamos estarmos na Tua presença. Fica conosco, abençoa o dia de amanhã, que seja um dia, Senhor, meu Deus, onde possamos, ó Pai, fazer cumprir em nós
a tua vontade e o teu querer para a glória do nome de Jesus Cristo. É que nós oramos e te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Vamos todos dizer amém.